Direto ao fato, com Álvaro Martim Guedes. Olá, aqui é o professor Álvaro Martim Guedes, da Unesp, aqui em Araraquara. Vamos para a história. Em 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso, ocorreram importantes privatizações. Vários setores da economia brasileira foram privatizados. Claro que a questão da privatização do que é estatal traz discussões das mais diversas naturezas. Eu estou simplesmente constatando um evento histórico. Para atender a essas privatizações, foram criadas agências reguladoras. Agências reguladoras não foi uma criação brasileira, elas já existiam em outros lugares, em outros países. Qual que é a ideia da agência reguladora? Já que o Estado não faz o atendimento direto de algum serviço, a produção de algum bem, ele cria o regulamento para o processo. Isso por quê? Porque, naturalmente, se deixar certas ações estratégicas, estruturantes de um país somente na mão de empresas e reguladas por mercado, elas podem não atender plenamente aquilo que são interesses nacionais, interesses de todas as ordens. Então, as agências reguladoras são necessárias para que essas empresas, enfim, toda essa atividade econômica ocorra dentro de limites interessantes para um país. Atualmente, existem 11 agências. Elas foram criadas entre 1997 e 2005. A maioria entre 97, 2001 e 2002. Então, houve um período histórico que coincide com privatizações e criação dessas agências reguladoras. O jornal O Estado de São Paulo, conhecido como Estadão, publicou recentemente uma matéria de capa em que ele fez, o pessoal que trabalha lá, fez um levantamento de dados oficiais e verificou que as verbas dessas agências reguladoras, desde o ano de 2016 até agora, elas foram reduzidas em 41%. Quase cortaram pela metade. Para a gente ter uma ideia do que fazem essas agências reguladoras, vamos pegar a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, que foi criada pela Lei 9.472, de 16 de julho de 1997. Quando houve a privatização dos serviços de telefonia e quando foi criada a agência reguladora, criou-se as bases para uma expansão enorme do serviço de telefonia no Brasil. Essa privatização da telefonia é que permitiu o uso que nós temos hoje disseminado de celulares. Imagine hoje não termos tanta disponibilidade de acesso a celulares como antigamente o acesso a uma linha telefônica, né? Para dar um exemplo, eu quando era bem mais jovem, uma linha de telefone era declarada como um item patrimonial no imposto de renda. E às vezes a demora para ter acesso a uma linha de telefone era durante vários anos, não era nada fácil. Hoje nós conseguimos um acesso a uma linha de telefone em minutos, se tudo isso. Então, a privatização junto com a agência reguladora tem um efeito importante para permitir que várias coisas, como meio ambiente, água, produção de petróleo e tudo mais, ocorram. O problema que surge é que na atribuição da agência, além dela ser reguladora, elas também são fiscalizadoras, né? Então, vamos pegar o exemplo da distribuição de energia elétrica na cidade de São Paulo. Todos nós sabemos que existem problemas severos nessa distribuição de energia elétrica. A concessionária do serviço, diante de uma cidade que é muito peculiar, o tempo todo, dado condições climáticas, não faz o seu trabalho de distribuição de energia. Um dos pontos levantados nessa questão da empresa concessionária não fazer o seu trabalho é a baixa fiscalização.
E aí temos a agência reguladora de âmbito da União e temos a agência reguladora de âmbito do Estado. E a dificuldade começa aí. A regulação ela precisa ser fiscalizada. Ora, se nós estamos falando agora, em corte de despesas do Estado, e, no meu entender, o que está sendo feito é uma asfixia, porque não se permite acréscimos de receita e se pensa o tempo todo em diminuição de despesas, nós estamos tolhendo o Estado, impedindo o Estado de fazer aquilo que são funções importantes para a nossa vida, para a nossa economia, para o meio ambiente, para o nosso bem-estar, para a nossa segurança, para a nossa educação, para a nossa capacidade de ir e vir, para a nossa capacidade de usufruir das belezas que esse país tem. Se não há um aparato estatal robusto, tudo isso que nos é oferecido ficará sujeito a falhas, as mais diversas. Então, o papel estratégico dessas agências reguladoras é enorme. Eu citei como exemplo a questão da telefonia. Então, asfixiar, cortar e coibir a arrecadação só vai numa direção: impedir que o Estado cumpra a sua função maior, que é uma garantia universal de bem-estar para toda a sua população. Aqui falou o professor Álvaro Martim Guedes, direto ao fato. Até a próxima. Direto ao fato, com Álvaro Martim Guedes.